Depois, a pobreza de Belém, do nascimento pobre, em situação de aperto, precária, somente remediada pela espontânea simplicidade dos pastores e pela admirável história que narra. Contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. Veja, aquele nascimento tão pobre, não é? Chegam os pastores com história. Interessante que, veja, Deus diz a Nossa Senhora que o menino será filho do Altíssimo, será ungido e mais nada. Outros vão falando do menino. Nossa Senhora vai montando um quadro, um mosaico. Como a gente vai montando o mosaico da vontade de Deus na nossa vida? Pouco a pouco. Nosso Senhor não mostra tudo no começo. Primeiro ele diz, se jogue, dê o passo que eu lhe mostro. A gente diz, não, mostre primeiro que eu dou depois. Não, primeiro você dá. Se tu creres, verás a glória de Deus. Primeiro crê, primeiro abandona-te. Maria, contudo, conservava cuidadosamente esses acontecimentos e os meditava em seu coração. A Virgem vai peregrinando na fé, acostumando-se a caminhar diante do Senhor Deus, que nos conduz por caminhos tão misteriosos. Se nosso Senhor cresceu em sabedoria e graça, quanto mais a Virgem Maria. Não é um jogo de carta marcada. Ela tem de peregrinar. Crer não é compreender tudo, meus irmãos. Eu já disse tanto essa frase aqui. Crer exige ir se entregando, despojando-se de si próprio, de seus planos, desses modos, dos modos e expectativas nossas. Deus, antes de nos consolar, nos desola. Deus não é um Deus que responde às nossas perguntas. Não responde. Ele muda o nosso modo de perguntar. Deus não corresponde às nossas expectativas. Ele as muda. Não é um Deus de encomenda. A gente não tem Deus na palma da mão. Não tem. Nós estamos nas mãos dele. Ele não está nas nossas mãos. Ele é o Santo. Ele é o Eterno. Eu sou o Senhor vosso Deus que não aceita suborno. Não adianta. Não se barganha com Deus. Crer é ir deixando que o Senhor nos habite inteiramente. O português aqui está todo bagunçado. A Virgem no corpo experimentou isto, viveu isto, e foi se tornando sempre mais virgem no seu coração disponível e pobre. A virgindade do corpo está no começo da vida. A virgindade do coração a gente vai adquirindo. Nossa Senhora, virgem no corpo, vai se tornando virgem no coração. Quanto mais o coração vai se unificando no Senhor, mais é um coração virginal. O Salmo diz, mostra-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Dá-me um coração simples, que tema o teu santo nome. Porque nosso coração é quebrado, quer mil coisas. Quero ser pobre, mas quero acumular ou dinheiro, ou vontade, ou espaço, ou poder, ou prestígio, ou afeto. Veja, quero ser santo, mas não quero perder a vida. Quero Deus, mas quero a mim mesmo. Nós somos assim. São Bento, citando os provérbios, diz, afasta-te das tuas vontades, no plural, para encontrar a vontade, no singular, de Deus. A Virgem vai se tornando virgem no coração. Um coração totalmente pobre. 40 dias depois da noite de Belém,
a palavra tão misteriosa, tão dolorosa do velho Simeão. Imagine o aperto no coração de Nossa Senhora. O que significa a palavra desse homem desconhecido? Aquele menino seria sinal de contradição. Sua paz seria inquieta, desinstalaria, provocaria divisões e conflitos. E ela mesma, a mãe, estaria envolvida em toda esta dolorosa realidade. A ti uma espada traspassará tua alma. É inaceitável a visão desses pentecostais, da tradição protestante, dizer que Nossa Senhora não é ministra da salvação. Está aqui. Veja, a nossa salvação, a cruz, respinga, atinge a Virgem Maria. Uma espada, veja, o cravo que traspassa os membros de Cristo, em forma de espada, traspassa o teu coração. Daqui depende você afirmar que o fiel, que o discípulo participa ou não da obra salvífica do Senhor. A Escritura, os apóstolos dizem que participa. Somos cooperadores de Deus, cooperadores da verdade, embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo. Vejam Cirineu, a Virgem é a primeira e de modo excelente a participar da obra da salvação. Veja, mais do que São Paulo, ela pode dizer: eu completo na minha carne. Veja, o que faltou dos padecimentos de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Começa cedo. Começa cedo. Ela não será poupada. Ela estará implicada pessoalmente na missão daquele menino vindo do Deus Santo de Israel. Mais uma vez, a Virgem silencia. Nossa Senhora é um poço de silêncio, um poço de acolhimento, veja, de mistério. Acolhe, cala-se, sofre, espera no Senhor. Também aqui ela é modelo da igreja. Como a igreja hoje tem um déficit de silêncio. Como a igreja hoje tem um déficit de escutar. Quantos documentos, como a gente fala. Que igreja tagarela. Parece aquelas mulheres que não param de matraquear. Fala o tempo todo, fala sobre tudo. A gente devia fazer uma moratória de palavras. Escutar o Senhor. Passar uns 10 anos sem um documento. Só escutando a palavra do Senhor. Desintoxicar de tanta ideia, de tanta... Escutar o Senhor. Repousar o coração. Desintoxicar-se. Aí sim sairia de nossa boca palavras que iluminariam o mundo. De verdade. Veja, Deus de Israel, bendito sejas tu pelos teus desígnios, bendito sejas tu nos teus caminhos a nosso respeito, por tudo quanto fizeres no nosso incerto futuro, nós te damos graças, pois sabemos com a certeza da fé, que nossa pobre vida estará sempre em tuas mãos benditas. Certamente assim Maria se colocou diante daquele anúncio de Simeão. Depois ainda a tremenda angústia da fuga para o Egito. Como pode? Que coisa escandalosa. Por causa daquele menino, inocentes crianças perderam a vida de modo crudelíssimo. Por quê? Onde estava Deus em tudo isto? Por que o Senhor age assim? Por que permitia? Por que não quis salvar os inocentes de Belém? Como agora, Brumadinho, já falei para vocês umas 3 vezes nisso. Veja, tudo é silêncio de Deus. Por que, Senhor? Só na fé a gente pode digerir. Só na fé, chorando, sofrendo,
a gente pode, no fim de tudo, dizer amém, Senhor. Que não é um amém de conformismo, mas é o amém doloroso da obediência da fé, como os profetas, como Jesus na cruz. Pois bem, a Virgem cala-se, acolhe, medita, procura compreender, peregrina na densa e fria penumbra da fé. Quanto mistério, quanta dor! Pense-se ainda na dura vida de exilados políticos da Sagrada Família, a vida num país estrangeiro, a solidão, o medo, as apreensões de quem vive escondido, a saudade de Sião. O Senhor Deus, silenciosamente, aparentemente ausente, ia costurando o seu desígnio salvífico, tecendo na existência de Maria, José e Jesus. Não vi anjo do céu servir a mesa, não vi arcanjo varrer a casa, não. É a vida miúda do dia a dia. Aquela vida meio opaca do dia a dia. É nessa vida que a gente tem que descobrir Deus. Ou a gente descobre Deus nessa vida aparentemente insignificante, ou não vai descobri-lo nunca. É a fé que transforma as coisas pequenas, aparentemente insignificantes, em caminho de salvação. Como nosso pai Abraão, Nossa Senhora foi construindo altares no seu coração. Altares de obediência, de silêncio, de abandono. A Virgem, pobre e disponível, ia se deixando moldar, conduzir, como Abraão. Esperança de Israel, Senhor, por que és como um estrangeiro sobre a terra? Já li essa citação durante o retiro. Como um viajante que só passa uma noite. Porque és como um homem consternado, como um guerreiro que não pode salvar. Porque és tão ausente, Senhor, tão misterioso, mas Tu estás em nosso meio, Senhor, e Teu nome é invocado sobre nós. Não nos abandones. Maria viveu isso. Maria, a mística dela é a mística das mulheres da Bíblia. Por isso a liturgia, olha, a liturgia é uma fonte de espiritualidade sólida, seguríssima. Por isso a liturgia nas festas da Virgem Maria nos faz falar de Esté, de Judite, de Sara, das mães de Israel. Porque elas prefiguram a Virgem Maria. No plano de Deus, elas prefiguram a Virgem, filha de Sião. Então, a gente, para entender a Virgem, tem que olhar essas mulheres, porque nelas, no exemplo delas, a Virgem bebeu. O próprio nome da Virgem é uma homenagem à irmã de Moisés. É uma homenagem à irmã de Moisés. Ainda na infância, a misteriosa perícope da subida ao templo de Jerusalém com o menino Jesus. O filho fica no templo, no meio dos doutores. Seus pais procuram-no angustiados por 3 dias. Mais uma vez aparece claro que o Senhor Deus, se nos ama, se é um Deus presente e atuante, não é, contudo, aquele que nos poupa dos embates da vida, mas sim aquele que nos sustenta, nos fortalece, nos dá força para caminhar, para prosseguir, mesmo nas provações. Nosso Senhor não poupa Maria. Imagine 3 dias procurando esse menino. E não tem um anjo dizendo, olha, você vai encontrá-la, coragem, mais um pouquinho. Não, é o silêncio de Deus. O silêncio daqueles que apavoram a gente. Quanto a Virgem deve ter rezado, quanto deve ter se angustiado, chorado. E quando encontram Jesus, a Virgem, de modo tão humano, tão materno, desafoga toda a sua apreensão com palavras tão espontâneas. Meu filho,
por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. A resposta do menino é tão distante. Por que me procuráveis? Quase uma repreensão. Não sabias que devo estar na casa do meu pai? Coitado de José escutar isso. Veja, José fica no canto. Jesus quase diz, não, meu compromisso é com outro. Veja, o filho da virgem tem outra prioridade, tem outro amor. Seu compromisso não é com seus pais. Maria e José vão perdendo aquele menino, filho tão deles e tão distante deles, tão livre, tão misterioso. Que nasce da carne, é carne. É preciso nascer do Espírito de Deus. Veja, é preciso passar do homem terreno para o homem celeste, do homem psíquico para o homem pneumático. Eles não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Não compreenderam mesmo. Doeu e eles não compreenderam. E agora? Tem que digerir na fé, como a gente. A digestão a gente faz na fé, meditando, voltando àquilo. Ontem eu estava meditando no profeta Jeremias, e ele acusava, no capítulo 2, ele acusa Israel. Veja, Israel não perguntou por mim. Israel não perguntou onde está o Senhor. Ou seja, Israel não brigou comigo. Jó brigou com Deus. Onde estás? Por que não falas? Por que não me respondes? Crer é brigar com nosso Senhor a vida toda, é uma guerra. E a maior felicidade é quando Ele fere a gente e nos vence. Porque quando Ele vence, nos salva. Nos salva, como Jacó. É isso. Veja a virgem aqui. Veja a virgem. Não entendeu, coitada, nem ela nem José. O resto é humilde e paciente silêncio. O longo período aparentemente insignificante e rotineiro em Nazaré. Desceu então com eles para Nazaré. Era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava a lembrança de todos estes fatos em seu coração. Quantas vezes Nossa Senhora não deve ter perguntado: Senhor, o que vai ser desse menino? Senhor, quem é esse menino? Quem é? Qual o destino desse menino? Perguntas, perguntas. E o silêncio de Deus.